Bem-vindos! Vocês estão no mais um episódio do GutCast e esse canal que a gente divide ideias sobre nutrição, saúde intestinal, microbiota. E hoje eu escolhi um assunto que eu gosto muito de falar, sobre microbiota. Microbiota? Microbiota, não estou falando errado. É o termo que dá para a composição de fungos do nosso intestino. Então, quando a gente fala lá do microbioma, a gente fala muito de bactéria. Até porque é onde a nossa tecnologia consegue sequenciar bem, saber bem que bactérias são essas, quem está lá no intestino, e os estudos também são publicados bastante em relação à bactéria e elas são a maior parte do nosso microbioma. Mas a gente não pode esquecer que não é porque tem menos que não são tão importantes, mas a gente tem fungos no intestino, como a gente também tem vírus no nosso intestino. Um dia eu vou fazer um episódio sobre isso. A gente tem protozoários no nosso intestino e lembrando que os fungos, eles vão representar, na verdade, 0,1% do nosso microbioma. Praticamente nada. Mas eles são muito importantes. E eles vão, eu vou contar um pouco a história aqui deles, mas eles vão atuar junto com as nossas bactérias. E então eles podem estar ligados a diversas condições de saúde nossas também. Eu vou falar muito sobre candidíase, que é o mais comum, o fungo mais famoso aí, e muitas mulheres conhecem, infelizmente, a candidíase vaginal, mas a gente também tem muita cândida no intestino, e eles podem estar relacionados com doença inflamatória intestinal, para a gente ter aquela simbiose, que é o equilíbrio das bactérias intestinais, a gente precisa ter o equilíbrio dos fungos também no nosso intestino. Legal. Tá? Então, é importante a gente entender que os fungos atuam junto com as bactérias no nosso intestino. Então, eles fazem alguns fungos vão melhorar ali o efeito de uma bactéria benéfica, vai atuar fazendo uma saúde intestinal, e outros fungos vão fazer um grupinho do mal ali, que a gente chama dos bad guys, né? Eles vão se juntar ali, bactérias ruins com fungos, e fazer alguns compostos ruins para o nosso intestino. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso. Mas assim como as bactérias, os fungos vão ter essa dupla personalidade. Às vezes são do bem, às vezes são do mal, e também vai depender da companhia que ele está e da quantidade que ele tá também no nosso intestino, igual a mesma coisa do que com as bactérias, tá? Então é essa composição de fungos no intestino que a gente chama de microbiota ou microbioma, tá? E daí o que eles têm a ver com a nossa saúde? Eles vão influenciar nosso peso, a nossa saúde, nosso sistema imune, os nossos níveis de inflamação, até mesmo algumas alergias alimentares, o mesmo esquema que eu vivo falando aqui das bactérias. Tá? Ou seja, esse 0,1% de fato não é tão pequeno assim. Se ele causa tudo isso, né, obviamente, sendo uma coisa que complementada com uma outra questão, com uma bactéria, tudo, ele pode bagunçar aí esse ecossistema do nosso intestino, né? Exatamente. E é engraçado pensar que os fungos estão por toda parte. A gente acha que, como eu dei o exemplo da candidíase vaginal, que muitas mulheres sofrem de candidíase vaginal, que é só ali naquela região, trato gênito urinário. Não, a gente tem um monte de fungo no intestino, como também a gente pode ter fungo na nossa pele, né? Algumas micoses na nossa unha. Então, a gente tem fungo por toda parte mesmo. Só que hoje eu vou falar um pouco mais dos fungos no intestino. Legal. E quando a gente tem a condição de candidíase vaginal, isso quer dizer que a gente tem uma maior quantidade de cândida no intestino mesmo. Então, lá está muito aumentado, o que acaba fazendo essa migração aí de fungo para vagina, no caso. E são mulheres, para quem não conhece, que tem candidíase, vai dar muito desconforto, coceira, corrimento, é bem desconfortável mesmo, isso lá na vagina. Mas no intestino, a cândida aumentada também pode causar alguns prejuízos. Como, por exemplo, a gente tem vários tipos de cândida, na verdade mais de 100 tipos de cândida. De espécies, igual bactéria, lactobacillus, você não tem vários, casei, acidófilos,
Reuteri, tem vários tipos de lactobacillus, a gente vai ter vários tipos de cândida. E a gente tem a cândida, que é essa que dá candidíase, a mais conhecida é a cândida albicans, mas a gente tem também uma cândida famosa ali no intestino, a glabrata, cândida tropicalis e entre outras espécies aí que a gente vai encontrar tanto nos estudos quanto se fizer ali um exame no nosso intestino, tá? Só que elas vão ser boas ou maus dependendo, como eu falei, da quantidade e da companhia que ela tá. E ela tem um mecanismo de ação, eu vou falar um pouco mais da cândida, que entra aí na categoria dos fungos que não são tão saudáveis se eles estiverem em excesso, porque ela tem um mecanismo de ação de fermentar, de consumir muito açúcar, frutose, carboidratos simples. É o substrato de preferência da cândida. Então, não sei se você já percebeu, mas você que tem candidíase, aumenta muito a vontade de comer doce. Então, doce, você fica meio fissurado ali, quer comer mais frutas com mais sabor doce, maior teor de frutose, ou carboidratos simples, que eles também quebrados vão suprir ali a cândida. E a cândida, elas vão lá, fermentam esses açúcares simples para sobreviverem e se proliferarem. E daí a gente tem algumas condições que vão propiciar esse aumento da cândida. Então, a própria alimentação é uma delas. Então, se a gente for consumir muito açúcar e tiver ela já querendo aumentar ali no intestino, isso pode aumentar sim. Mas a gente tem também deficiência de algumas vitaminas, pode aumentar a cândida. Dieta com baixo teor de fibra, que não faz o pH ideal para que não aumente tanto essa cândida. Então, se você não come fibra nenhuma, pode ter mais. A própria desbiose, né? Então, aquele desequilíbrio das bactérias intestinais pode fazer uma oportunidade para a cândida se instalar em maior quantidade. Uso de anticoncepcional para cândida vaginal também pode fazer um aumento de candidíase. Até mesmo para a parte vaginal, se a pessoa tem um excesso de limpeza ou até mesmo com aqueles sabonetes que eles são bem bactericidas, pode descolonizar e aumentar a chance de ter cândida, porque lembrando que as nossas bactérias elas também vão ser protetoras, né? Pode ser uma predisposição genética, algumas pessoas têm maior chance de desenvolver a candidíase vaginal. Idade avançada, então idoso muda muito a microbiota, então acaba deixando uma microbiota mais com menor diversidade, mais desprotegida, ou até mesmo crianças que ainda não têm aquela microbiota colonizada de maneira adequada. Então, aparentemente é uma coisa super comum, né? Sim. Porque um monte de coisa está ligada à aparição em maior escala desse fungo, né? Então, alimentação, hábitos de higiene, hábitos medicinais e na alimentação, pelo que você citou, ingredientes que são comuns, né? Em boa parte dos alimentos, né? Sim, por isso que muita gente tem esse aumento de cândida no intestino e não necessariamente vai ter a candidíase vaginal, mas aquilo ali está atrapalhando o seu intestino. Outra coisa também é o uso de antibiótico. Da mesma maneira que vai descolonizar ali as bactérias, isso pode ser uma oportunidade para a cândida crescer. Como o uso de corticoide também em excesso, antiácidos, porque aqueles medicamentos que são utilizados para gastrite, que inibidores de bomba de próton, né, que vai diminuir a secreção ácida, pode ser que isso em uso crônico também aumente a chance de aumentar a cândida no intestino, porque muda o pH, muda toda a digestão e isso pode ser prejudicial. Então, todas essas condições podem favorecer aí o aumento e crescimento de cândida, que é um dos fungos que pode virar prejudiciais quando em excesso. Mas a gente também tem fungos bons no intestino e até fungos, digamos assim, probióticos. E vocês já devem conhecer um deles, que é o Saccharomyces boulardii. Ele é um fungo famoso que a gente acha até nas farmácias para consumo de diarreia. Então, tratamento aí de diarreia, principalmente diarreia causada por antibiótico, a gente tem complemento em cápsula
de Saccharomyces boulardii, que você pode consumir e ele vai ajudar, vai ser como se fosse o seu fungo probiótico ali, protegendo a sua microbiota e fazendo um efeito benéfico para nós. Então esse aí já é da gangue do bem, né? Esse é da gangue do bem. Exatamente. E dependendo do tipo de dieta que você tem, você vai estimular um fungo ou outro da mesma maneira que acontece com as nossas bactérias. Então, pacientes que têm maior hábito de consumir muita carne vermelha, você vai aumentar alguns tipos de fungo, como o penicillium, que a gente tem no intestino, e do mesmo jeito que o aumento de vegetais, de fibras, de uma dieta mais parecida com vegetariana, você aumenta alguns tipos de cândida, não necessariamente as ruins, tá? Isso vai depender da quantidade de carboidrato que você vai consumir. Tá? O próprio leite materno, ele já vai fazendo uma colonização de estímulo de colonização de fungo. Então, aumentando o Saccharomyces, por exemplo. Então, começa tudo lá atrás. Tudo lá atrás. Então, quando a gente fala em desbiose, normalmente a gente fala das bactérias, mas a gente também tem que pensar ali nos fungos que eles estão envolvidos nesse grande processo que a gente chama de desbiose. E o fungo, ele vai ter também uma resposta imunológica, né? A gente tem diversas maneiras, vários receptores ali nas nossas células que vão reconhecer os fungos, podendo, da mesma maneira que eu falei no episódio de imunidade e microbiota, os fungos vão fazer da mesma maneira, podem ativar, se ligar num receptor e ativar uma cascata anti-inflamatória, ou se ligar no receptor e ativar uma cascata mais inflamatória. Só para relembrar o pessoal, esse episódio é o episódio 5. Não, é o episódio 5 do nosso podcast. 5 do GetCast. Vale a pena dar um pulinho ali. E daí eu queria explicar, quando os fungos e as bactérias ruins ali se juntam, elas podem formar um composto que chama biofilme, tá? O que é esse biofilme? Eles fazem, eles se juntam, então dá um exemplo ali, junta uma cândida com mais 2 bactérias e elas vão formando ali uma casinha, como se fosse uma casinha, então eles fazem uma estrutura de fibra, então uma estrutura resistente ali, e elas ficam crescendo e faz como se fosse um encapamento ali daquela região. A gente pode ter biofilme no dente, pode ter biofilme em superfície e pode ter biofilme no seu intestino. E esse composto ali de bactérias com fungo, se eles são biofilmes ruins, eles começam a fazer muita toxina ali e eles começam a ficar muito resistentes a um tratamento até de um antibiótico, porque eles estão ali encapados e juntos, estruturados. Chega até a ser perigoso, então. Sim, e daí eles vão fazendo esses compostos ali, então é como se eles estivessem numa matriz, dentro de uma casa, vamos dar um exemplo assim, dentro estão os residentes, que são as bactérias e o fungo, eles só abrem a porta para jogar lixo para fora e receber comida. Tá? Então o lixo seriam as toxinas que eles vão fermentando ali e fazendo, e não deixam nada entrar, para não se prejudicar. E eles são até muito bem estruturado isso, porque às vezes os fungos, eles até se disfarçam para não chamar a atenção do sistema imune. Que espertinhos, hein? Então é como se a cândida se fantasiasse ali e se disfarçasse para não chamar a atenção do sistema imune e eles ficarem ali nessas estruturas. Depois dá um Google, coloca biofilme, que vocês vão ver o tipo de estrutura que forma numa imagem, tá? Só que isso pode causar toda uma inflamação intestinal, são aqueles pacientes que às vezes não respondem a conduta nenhuma, que a gente faz vários tipos de dieta low FODMAP, a gente vai tentando tirar o glúten, dá probiótico e não responde muito bem, pode ser por conta desses biofilmes aí no intestino, tá? E quais são os sinais e sintomas que a gente pode pegar ali para ver se tem fungo no intestino ou não, já que a gente também não tem um exame certinho para isso, né? Então a gente consegue ver alguns sinais e sintomas, então prestem atenção. Se você tem algum desses sinais e sintomas, a gente pode já imaginar que você tenha maior quantidade de fungos no intestino. Fadiga geral, então se você tem muito cansaço, dores no corpo, pode ser. Vontade
aumentada de comer doce, lembrando que não é o único fator que faz ali você ter vontade de comer doce, os fungos não são os únicos fatores, mas são bem importantes ali, principalmente se você não ligava muito e começou a ligar bastante. Desconforto, quando você come algum doce ou açúcar, então maior fermentação, maior desconforto intestinal. Sintomas como gases, distensão abdominal, cólica, com o consumo de doce ou de alguns alimentos muito ricos em carboidratos. Ficar doente com frequência por conta da imunidade que vai ficar mais baixa. Dificuldade de concentração e foco. Ansiedade, porque alguns metabólitos desses fungos podem fazer nosso eixo intestino-cérebro e nos gerar mais ansiedade. Candidíase vaginal e dores articulares. Então, todos esses sintomas podem ser sinais e sintomas que a gente tem que ficar um pouquinho alerta ali para ver se investigar melhor se tem algum desses fungos aumentados no intestino ou uma desbiose dessa microbiota. E o lado bom, quer dizer, se é que tem um lado bom, é que pelo menos os sintomas são um pouco explícitos, né? Então, assim, você fazendo um checklist aí com essas coisas que você acabou de sugerir, a gente já consegue dar uma triada para ver se existe esse problema ou não na pessoa, né? Exatamente. Daí a gente junta toda a alimentação com a clínica do paciente e vai entendendo isso melhor, né? Então, se você consome bebida alcoólica com muita frequência, se usa aqueles medicações para o estômago que eu comentei, os inibidores de bomba de próton, se você consome muita fruta ou toma muito suco, tomou muito antibiótico recente, tem sintomas de distensão abdominal, tem algum desconforto quando come os carboidratos ou açúcares, ou então tem episódios de hipoglicemia com frequência, então às vezes cai sua glicemia, porque a cândida ela é muito eficaz ali em fermentar os açúcares, então às vezes pode dar uma queda na glicemia também. Então tudo isso pode ser sinais e sintomas de aumento de cândida ou de outros fungos ali no intestino. Mas o bom que eu não estaria aqui falando sobre isso se a gente não tivesse estratégias para melhorar, né? Então a gente tem algumas estratégias que vão nos ajudar aí a melhora desses fungos e equilíbrio desses fungos no intestino. Então a principal estratégia é com a dieta. O que a gente tem que fazer nessa dieta? Diminuir o consumo de carboidratos simples e colocar carboidratos de menor índice glicêmico e também controlar a quantidade. Então, primeira coisa, evitar completamente açúcar e doces, dar uma controlada em frutose, ou seja, excesso de frutas. Vamos procurar frutas com menor teor de frutose, como abacate, kiwi, frutas vermelhas, que eles não vão ter tanta frutose, isso faz bastante diferença. Tirar farinha refinada, todos os carboidratos simples, pães, massas, bolachas, então isso cai fora. Vamos usar carboidratos com maior teor de fibras, com menor índice glicêmico, como por exemplo tubérculos, batata doce, mandioca, mandioquinha. Esses são carboidratos melhores para a gente incluir aí na hora do seu almoço, ou se for usar algum tipo de pão, tentar usar um mais integral, ou de fermentação natural, ou pão sem glúten, dependendo de cada caso. Também diminuir o consumo de álcool, porque bebida alcoólica aumenta, ele é açúcar também, né? Então aumenta aí essa quantidade de fungo no intestino. Da parte, então, de alimentação é relativamente simples. A inserção de alimentos até de certa forma comuns, fáceis de achar, acessível a todo mundo e, obviamente, sempre tentar dar uma segurada na questão do álcool, que todo mundo sabe não acrescenta em quase nada para a nossa saúde, né? Sim, muito pelo contrário, exatamente, né? Mas a gente tem outras estratégias legais que a gente pode utilizar também, que são o consumo de polifenóis, que os polifenóis, eles têm uma ação na quebra desses biofilmes que eu falei. Então eles conseguem quebrar essa estrutura aí dos biofilmes e diminuir a aderência de algumas bactérias nesses compostos. E a gente tem diversos polifenóis que vão nos ajudar
aí nessa questão. Então eu vou falando alguns e daí você pode ir imaginando como encontrar isso e colocar na sua dieta. A lisina, que é o composto polifenol encontrado no alho, então a gente pode usar. Eu vou dar uma receitinha muito legal para vocês de como usar esse composto. O isotiocianato, que são encontrados em vegetais crucíferos, como couve, repolho, couve-flor, brócolis também são compostos que vão ajudar. Camellia sinensis, que é a planta do chá verde, então a gente tem diversas maneiras de consumir chá verde, então a gente pode incluir também. Lembrando que tudo é de uma maneira individual, se você não pode cafeína, a gente vai usar outro polifenol, mas eu tô falando aqui de maneira geral quais são os que vão ter atuação aí nos fungos e nos biofilmes. Carvacrol, que ele vem do óleo de orégano, e essa receitinha é muito boa que eu vou dar no final do episódio, que vai juntar o alho com o orégano, já vou falar para vocês. As catequinas e epicatequinas, que a gente vai encontrar tanto no chá verde como em maçã, cacau, em berries, batata. Cinnamaldeído, que é encontrado na canela, que vem do cinnamon. Também a gente pode jogar canela em algumas preparações. Curcumina, essa é bem famosa, que vem do açafrão e ela diminui o efeito, ela tem um efeito antibacteriano também. O ácido elágico, que vem das frutas vermelhas, romã, framboesa. Epigalocatequina, que também vai vir do chá verde, mas também tem no abacate. O eugenol, que vem do manjericão, da erva tulsi e também da canela, então a gente pode fazer chá de tulsi e melhorar essa questão fúngica e do intestino. O ácido gálico, que ele é encontrado em oleaginosas, então nas nuts, castanhas, né? Linhaça, na maçã e nas berries também. O resveratrol, esse é famoso, que é encontrado principalmente nas uvas, né, que dá aquela coloração roxa, bonita, nos berinjela, nas outras berries também, que eles são bem antioxidantes. A punicalagina, que é encontrada também na romã. Quercetina, que a gente vai encontrar no brócolis, na cebola, na pimenta e na laranja. O sulforafano, que eles são alimentos anti-inflamatórios também encontrados nas brássicas, repolho, couve, brócolis. E o ácido ursólico, que é encontrado na cranberry, que é muito famosa para combater infecção urinária, porque esse composto diminui a aderência, não deixa as bactérias aderirem ali na parede, no caso da infecção urinária, no trato geniturinário. Tá? Especialmente das bactérias que fazem esse tipo de infecção. Então são vários compostos que a gente pode incluir na alimentação de maneira fácil, tem alguns que a gente pode até pôr como suplemento, mas eu sempre tento incentivar o consumo na alimentação, porque eles vão ter uma sinergia melhor ali quando estão no alimento. E o bacana é exatamente isso, né? Uma lista extensa com nomes complicados e difíceis, mas eles estão presentes em praticamente inúmeros alimentos, aliás. Especiarias, né? E alimentos que são de fácil acesso novamente, isso é bom, né? E eu já vou dar a receita para vocês, mas antes disso, tem mais duas coisas que são interessantes a gente fazer com esse processo aí de quem sofre de candidíase ou de fungos no intestino. Enzimas digestivas, elas ajudam bastante, e existem algumas enzimas prontas para consumo ou algumas que a gente acaba fazendo uma fórmula em farmácia de manipulação para cada caso, mas as enzimas, elas ajudam na quebra do biofilme. Lembrando que as enzimas, a gente não deixa o resto da vida, mas a gente pode usar como estratégias pontuais para aquele momento que o paciente está sofrendo com essas condições. E outra coisa que já tem estudo também comprovando, o uso dos probióticos. Então, bifidobactérias, lactobacilos podem também ser eficazes no combate aí dos fungos, desse aumento dos fungos, até mesmo aquele fungo bonzinho que eu falei do Saccharomyces boulardii. Ou seja, ele vai eliminar o consumo e essas coisas todas, vai eliminar a presença dos ruins
e de repente fomentar a presença dos bons, é isso? Isso, daí eles vão deixando um ambiente ali mais propício para os bons crescerem, então mais bactérias benéficas, e piorando aquele ambiente para os fungos ruins. Que legal. E lembrando que se você está usando também tudo isso na alimentação e está com um controle ali também do consumo de carboidratos, esses fungos ruins não vão ter como sobreviverem tanto, né? Então também é uma vantagem. Legal. Tá? Outra coisa que é interessante, eu falei muito dos carboidratos simples, do açúcar, mas cuidado também com o excesso de adoçante, que pode gerar uma desbiose ali. Vou fazer um episódio só sobre adoçante, porque é um assunto bem extenso. E também do álcool a gente falou, né? E também de muito alimento industrializado, então evitar um pouco esses alimentos que tem muito conservante, porque isso altera a microbiota. Tá? Agora deixa eu dar a receitinha que eu falei. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar um pote de azeite, assim, de cerca de uns 300 ml, vai jogar lá dentro desse azeite 3 dentes de alho e uma colher de sopa de orégano e vai deixar. Então você vai usar esse azeite para temperar sua comida ou até mesmo para refogar alguma coisa que você queira. Ele vai dar tanto um sabor maravilhoso do azeite do alho com orégano, principalmente para aqueles pacientes que não podem comer alho, que se sentem mal, que estufam muito, ele não vai dar esse tipo de estufamento, mas a gente consegue fazer a extração dos compostos dos polifenóis, tanto do alho quanto do orégano, e vai ter um potente efeito antifúngico. Então adota essa receita que é muito fácil, já pode começar amanhã usando. Fica a dica aí pro pessoal. Exatamente. Então, esse episódio apresentei para vocês os nossos fungos do intestino, dei dicas de como melhorar para se você tem alguma desconfiança de estar com aumento de fungo no intestino ou se sofre de candidíase, e esses fungos vão participar muito da nossa saúde, então é importante que a gente olhe melhor para eles e cuide com carinho. Vejo vocês no próximo episódio.